Olá pessoal, meu nome é João Manuel e hoje estou aqui para ministrar uma pequena aula para vocês de duas linguagens escolhidas pelo nosso professor Cláudio Rodolfo para que possamos apresentar para vocês algumas estruturas de dados e também algumas diferenças entre elas. O nosso tema é Visual Basic, é uma linguagem mais datada, mais antiga, e Kotlin, que seria uma linguagem mais atual. Os integrantes do grupo são Alana Agni, Ana Luísa, Bruna Graciele, Érica Meire, Jean Gerri, João Manuel, Laina dos Santos e Vanessa Cavalcante. Aqui temos alguns tópicos que vamos passar durante nossa apresentação. Em primeiro lugar, falaremos de Kotlin, a introdução, e apontaremos as principais estruturas de dados presentes em Kotlin: lista, pilha e map. Em seguida, nós vamos para o Visual Basic. Nós vamos fazer a mesma coisa para o Visual Basic: introduzir e falar as três principais estruturas de dados presentes em Visual Basic. Em terceiro, vamos fazer um comparativo entre as duas linguagens e perceber as principais diferenças entre uma e a outra. Em quarto lugar, vamos fazer uma conclusão. Kotlin é uma linguagem de programação de alto nível, desenvolvida pela JetBrains. Ela foi lançada em 2011 e o Kotlin foi projetado para ser conciso, seguro e interoperável com Java. Ou seja, é uma linguagem que não é para ser o contrário do Java. É como se fosse uma continuação. É como se fosse uma linguagem para operar em conjunto com Java. É a linguagem oficial para o desenvolvimento Android. Permite também que os desenvolvedores criem aplicações com menos código e com mais clareza. Ou seja, o Kotlin ele foi desenvolvido como uma melhoria do Java. A intenção principal dele era melhorar o que já existia. Vantagens, né? Eu já falei anteriormente algumas vantagens, mas as principais vantagens mesmo seria a concisão, né? O código é mais curto e é mais legível em comparação com o Java, né? A interoperabilidade, ou seja, ele pode ser utilizado em projetos existentes sem problemas, né? A segurança também, né? Ele ajuda a evitar aquele famoso erro null point exception, né? Sim, essa é a exceção, porque ele não roda mesmo, ele já tem um tratamento assim para não acontecer. Funcionalidades modernas, né? Ele inclui suporte à programação funcional, extensões e corrotinas para a programação assíncrona. O surgimento do Kotlin, como eu falei anteriormente, foi em 2011 a JetBrains criou essa linguagem e desde o lançamento a linguagem cresceu rapidamente e popularizou muito entre os usuários Android, né, principalmente programadores Android mobile. E aí nós vamos chegar em estruturas de dados. O que são estruturas de dados, né? E estruturas de dados são maneiras organizadas de armazenar e manipular informações. Elas vão definir a forma como os dados são organizados na memória, permitindo que possamos acessá-los e modificá-los de maneira eficiente. Em Kotlin, você vai poder usar tanto estruturas de dados pré-definidas como criar os seus próprios. Claro que nada te impede, dependendo das necessidades. A importância de uma estrutura de dados é muita, né? Em primeiro, a gente tem eficiência. Uma estrutura de dados bem escolhida, ela pode aumentar significativamente a performance dos algoritmos, né? Vai reduzir o tempo de execução de algumas operações e também vai deixar organizado. Eles vão ajudar a manter o código limpo, compreensível, facilitando a manutenção e a colaboração entre os desenvolvedores. Então, um desenvolvedor faz uma parte e ele quer passar a outra para um outro, então ele tem que deixar a forma mais organizada possível e legível, né? A flexibilidade também ele vai gerar. Com várias opções disponíveis, você pode escolher a estrutura que melhor se adapta à necessidade específica do seu projeto e vai ser uma lista, um conjunto ou um mapa. Tudo vai depender realmente do seu querer, né? Do que vai ser aquela aplicação. Também, pessoal, as estruturas de dados elas podem ser alteradas dependendo da necessidade, né? Como eu falei anteriormente. Por exemplo, você pode começar com uma lista e a perceber que as operações precisam de umas coisas mais rápidas, você pode mudar para um conjunto. Da mesma forma, você pode precisar acessar um acesso mais eficiente e puxar um mapa ou então uma lista, né? Você pode fazer várias trocas. Então, assim, é importante escolher sempre o melhor possível. As estruturas de dados elas são fundamentais. Por exemplo, em um aplicativo de redes sociais, você pode usar listas para armazenar postagens, conjuntos para garantir que não haja duplicatas de usuários
e mapas para armazenar informações de perfil. Em jogos, você pode usar filas para gerenciar a ordem de turnos. A escolha da estrutura correta pode impactar diretamente a eficiência e a performance da aplicação. Agora, a gente vai conhecer algumas, né, das principais estruturas de dados em Kotlin. Né? Listas. Né? Listas são uma coleções, né, de dados, né? Já estamos falando, né, uma lista onde você vai ter diversos elementos, né, ordenados, não ordenados na realidade. Uma lista é como você imagina mesmo lá, uma lista de compras, não sou que você faz, né? Eu vou anotar os itens que eu quero, mas não necessariamente tem que ser nessa ordem. O que importa é que todos esses itens estão numa lista. E a qualquer momento eu posso acessar um primeiro dado, o último, o terceiro. O que eu achar primeiro na gôndola do supermercado, eu vou riscar, porque eu encontrei. Da mesma forma vai funcionar no código. Então, a lista, ela não tem aquela ordem, né? Nem crescente, nem decrescente. Ela não segue um padrão. Ela tem essa principal, né, característica. No caso, como eu falei, em Kotlin, elas são super úteis para armazenar várias informações de forma ordenada. Você pode pensar nelas como uma caixa onde você vai guardar várias coisas, pode pegar e adicionar o que você precisar. As vantagens de usar listas em Kotlin é que elas são fáceis de usar. As listas em Kotlin são bem simples de criar e manipular. Você pode adicionar, remover, acessar elementos. Né? A ordenação, elas mantêm a ordem dos elementos, ou seja, isso significa que você vai poder ter certeza do que você colocou primeiro, vai ser o primeiro a ser acessado. Por que usar listas? Né? Uma lista é basicamente uma coleção de itens que você pode organizar, né? E aí elas são super úteis, né, para armazenar e acessar facilmente os dados, né? Em Kotlin, às vezes são super fáceis de armazenar. Você pode pensar nelas como uma caixa onde você guarda várias coisas e pode pegar o que você precisar. Né? Temos algumas vantagens também, né? A ordenação, elas mantêm a ordem dos elementos, ou seja, você pode ter certeza que o que você colocou primeiro vai ser o seu primeiro a ser acessado, né? A imutabilidade também. Em Kotlin você pode criar listas imutáveis, né, usando list. Isso te dá flexibilidade. Dependendo da sua necessidade, você pode se adaptar ao que melhor ficar. Né? Métodos poderosos também. Né? O Kotlin oferece uma série de funções úteis para trabalhar com listas, como filter, map, o eForEach, que facilita a manipulação dos dados. E também a interoperabilidade. Se você já vem do Java, vai ver que as listas de Kotlin funcionam muito bem em conjunto com as listas de Java, o que facilita a migração ou o uso conjunto. Algumas desvantagens, né, de utilizar a lista, né? A gente falou só os lados bons, né? Agora tem que perceber as desvantagens, né? O consumo de memória. Dependendo do tamanho da lista, ela pode consumir bastante memória. Se você tiver uma lista muito grande, também pode ser um problema. Principalmente se for uma lista estática, né? Se for uma lista estática, ou seja, o programa ele já vai ser rodado, dependendo do tamanho, vai ser alocado todo o tamanho da lista na memória. Se eu vou criar uma lista, por exemplo, de 1000 elementos, né? A memória utilizada para armazenar os 1000 elementos estarão alocados no começo do programa, diferente de uma lista dinâmica, né, que vai ser aumentado o tamanho de acordo com a execução, né? Seria uma coisa mais complexa. E aí a gente vai entrar também no desempenho. As operações como inserção e remoção podem ser lentas em listas muito grandes, especialmente se você não estiver usando o Mutable List de forma otimizada, né? E o tipo de dados. Se você precisar armazenar tipos diferentes de dados, vai ter que usar o N, né? O que pode tornar o seu código menos claro e mais propenso a erros. Imutabilidade também é uma coisa ruim. É uma vantagem, mas também uma desvantagem. Ela pode ser uma desvantagem porque se você precisar de uma lista que muda frequentemente, nesse caso você pode acabar criando muitas cópias e pode ficar perdido aí no seu código. Realmente seu código pode ficar confuso, né? E as limitações de acesso. A lista não permite acesso direto a elementos como um array. Então, se você precisa de acesso muito rápido, talvez você precise considerar outras estruturas. A pilha é uma estrutura de dados que funciona da mesma forma. Você só consegue adicionar ou remover itens do topo. Em programação, isso significa que, tipo assim, o último item que você colocou é o primeiro que você tira, né? A gente não consegue tirar do meio de uma pilha um item. Ou é o topo, ou não é. Por exemplo, o navegador de internet, né? Imagina que você está navegando na internet. Cada vez que você abre uma nova página, o navegador empilha essas páginas, né?
Quando você clica no botão voltar, ele desempilha a última página que você visitou e te leva de volta, né? Como funciona? Empilhando página, você entra, por exemplo, no site, essa página é empilhada, né? Aí você clica em um outro link, você vai entrar em uma página. Essa página é empilhada em cima da anterior. E voltando, quando você clica em voltar, o navegador desempilha a última página e volta para a anterior. Esse é um exemplo muito prático do que seria uma pilha em Kotlin. Aí vamos ter também algumas características das pilhas, né? E vantagens também. A vantagem de utilizar pilhas em Kotlin é a simplicidade, né? As pilhas são bem fáceis de entender, de usar. Você só tem dois métodos, né? Duas operações principais, que é o empilhar e desempilhar, né? O push e o pop. O gerenciamento de memória. Elas são ótimas para gerenciar recursos temporários, como chamada de função. Quando você entra em uma função, ela é empilhada e quando sai é desempilhada. E isso ajuda a manter a memória organizada também. Né? A reversão de dados também. Se você precisar reverter uma sequência de ações ou dados, as pilhas são perfeitas. É só empilhar os itens e depois desempilhá-los. Implementação também do algoritmo. Muitas vezes as pilhas são usadas em algoritmos, né? Como os navegadores, que eu falei anteriormente, para o histórico, ou também para análise também de expressões matemáticas. É muito útil também. E estrutura simples. Por ser simples, as pilhas têm um desempenho consistente, né? As operações são rápidas, claras, e na maioria das vezes, dos casos, não precisam de muitos recursos e nem são muito dúbias, né? Aí, desvantagem. Desvantagem que a gente vai ter de usar pilhas em Kotlin é a limitação de acesso. Você só pode acessar o item do topo. Se precisar de um item que está mais abaixo, vai ter que desempilhar todos os itens até chegar no que você quer, e até chegar lá pode ser um saco, né? A capacidade fixa, se você não usar uma pilha dinâmica, pode acabar com o limite de quantos itens consegue armazenar. Se ultrapassar, pode ocorrer um overflow, né? O famoso overflow. Então, assim, o uso de memória, embora as pilhas ajudem no gerenciamento de memória, se usada de forma ineficiente, como empilhando muitos itens desnecessários, muitos fichos, né? Pode consumir mais espaço do que devia. E aí pode ser um problema. Também é um problema da pilha é que ela não armazena dados relacionados. Ou seja, se você precisar de uma estrutura que guarde relações, né, entre os dados, a pilha não vai ser a melhor escolha. Ela é mais adequada para dados independentes, ou seja, dados que não têm dependência nenhuma de alguma outra informação. Aí vamos ter também o map, né? O que é o map? O map é uma estrutura de dados que armazena pares de chave e valor. É como um dicionário. Você tem uma chave, que é única, que te dá acesso a um valor associado. Assim você pode buscar informações de forma rápida e organizada. As vantagens de utilizar o map é o acesso rápido, né? A busca por valores a partir das chaves é super rápida. Não precisa ficar procurando um a um, como uma lista. E a organização também, como cada chave é única, você evita duplicadas e mantém tudo mais organizado. Tem a chance de ter dois Joãos com um número diferente, né? A flexibilidade, você pode armazenar também diferentes tipos de dados com valores. Por exemplo, um contato pode ter um nome, um número e até um e-mail, né? Pessoa, né? Uma iteração simples também é fácil percorrer todos os pares chave-valor, permitindo que você faça operações em todos os elementos. Aí aqui eu falei das vantagens anteriormente, né? Vamos falar agora da desvantagem, né? Que tudo tem um lado ruim. O consumo de memória, realmente, os maps podem usar mais memória do que as listas, especialmente se tiver muitas chaves, né? Então, quanto mais chave ter, mais memória vai consumir. A complexidade também. Se você só precisa de uma lista simples de itens, um map pode ser uma complicação desnecessária, porque eu quero só uma coisa simples, eu não quero ter mais de uma conexão, né, interação. Resumindo, os maps são uma maneira ótima de organizar os seus dados em pares chave e valor, como uma agenda de contatos. Eles facilitam o acesso e atualização de informações, tornando a sua programação mais eficiente e organizada. Bom, pessoal, chegamos agora em Visual Basic. É uma linguagem de programação que facilita a criação de aplicativos Windows, né, com uma interface gráfica mais, digamos assim, amigável, né? Ela é ideal para iniciantes e é muito utilizada em ambientes empresariais, né, para automação mesmo e desenvolvimento mais rápido, né? Ela foi inventada com esse propósito, né, para empresas e pela Microsoft para a Microsoft, no caso, em desenvolvimento Windows. As principais características do Visual Basic, né, é a simplicidade e a facilidade dele de uso mesmo, né? A sintaxe dele é muito clara, muito intuitiva, tornando a linguagem mais acessível, né? Você pode escrever código de forma rápida e fácil, né? Ela tem um desenvolvimento orientado a eventos, né? O Visual Basic é projetado a responder eventos do usuário
como clique de botões, movimentação de mouse, o que facilita a criação de interfaces, né, interativas. E aí vamos ter a fila, né? A fila no Visual Basic. Como eu falei anteriormente, né? A fila segue a mesma lógica, né? Uma estrutura de dados, ela tem a mesma lógica em toda e qualquer linguagem. O que vai mudar realmente é a sintaxe. Então eu trouxe aqui uma parte do código, né? Em Visual Basic, que a gente percebe que é bem pouco verboso o código, é pequeno. E ele segue a estrutura FIFO, né? First in, first out, primeiro entrar, primeiro a sair. A fila segue essa lógica. Os elementos só podem ser acessados em ordem, né? Para acessar o item no meio da fila, você precisa remover os itens anteriores, né? Não tem como furar a fila, praticamente. As filas podem crescer e encolher conforme você adiciona ou remove elementos, né? Especialmente quando usadas com as classes como query, armazenamento de elementos. Ela é comumente usada em aplicações que gerenciam tarefas, né? Impressão, né? Spoolers, processamento de dados. Aqui eu trouxe um código e a gente pode perceber que é bem fácil de entendimento, né? O que são pilhas, né? Pilhas no Visual Basic. As pilhas também vão seguir a mesma lógica do Kotlin, só apenas a mudar a sintaxe, né? Tem a característica ao contrário da lista, que é o FIFO. A gente tem aqui o LIFO, né? Last in, first out. O último a entrar é o primeiro a sair. Né? Eu só posso desempilhar o meu último prato. Eu não tenho como encontrar o prato que está ali no meio sem desempilhar o meu do topo. Dicionários, né? O que são dicionários no Visual Basic? Os dicionários é aquela mesma lógica, né, do chave-valor. Eles são coleções que a gente permite armazenar dados de forma que cada valor possa ser acessado através de uma chave única. É como um livro de endereços, onde você procura um número de telefone pelo nome. Né? Implementação. Em Visual Basic, aqui como tem no código, né? A classe Dictionary é parte do namespace. Para usá-la, você pode importar este namespace, né? Esse system.collections generic. E ela é muito poderosa, pessoal. Ela é eficiente, ela armazena certos dados em pares de chave e valor. É muito útil em situações onde você precisa de uma busca rápida, né? Uma organização clara dos dados. E aqui chegamos no nosso principal ponto da nossa videoaula, que é o comparativo entre as linguagens, né? Kotlin versus Visual Basic. Peço perdão também se em algum momento eu falei alguma inverdade, né? O Visual Basic é uma linguagem muito antiga, né? Nossos materiais na internet pra gente achar qualquer informação sobre o Visual Basic é muito mais complicado. A principal característica de diferença entre o Visual Basic e o Kotlin é que o Kotlin é uma linguagem mais moderna, realmente, né? Ela é estaticamente tipada, enquanto que a linguagem do Visual Basic ela é orientada a eventos, né? Geralmente usada para aplicações de Windows, ou seja, ela não é uma linguagem orientada a objetos como a gente é acostumado. É uma linguagem orientada a eventos, né? Coisas que o usuário vai fazer. Então, de acordo com uma ação, eu vou ter outra. As plataformas, né? O Android é a plataforma mais utilizada no Kotlin, né? Mas também ele é multiplataforma, né? O Visual Basic, ele é mais o Windows. O Visual Basic, ele é mais o Windows e aplicativos Office, né? Da Microsoft. Já a sintaxe do Kotlin, ela é mais concisa e expressiva, muito parecida com Java. Já do Visual Basic é mais verbosa. A programação orientada a objetos tem suporte total no Kotlin, né? Classes, heranças, etc. O Visual Basic também tem, mas ele foi feito para eventos, repito. O ambiente de desenvolvimento são as ideias como o IntelliJ, o Android no Kotlin, né? Já o Visual Basic é mais o Visual Studio, também da Microsoft. O Kotlin é usado em desenvolvimento Android, de aplicações web e back-end. Já o Visual Basic ele é utilizado em automações de tarefas no Office e aplicações desktop também, né? O suporte e a funcionalidade, né? O suporte à programação funcional e cortinas, né? Isso aí tem no Kotlin, enquanto que no Visual Basic a gente tem a funcionalidade básica de programação funcional. E comunidade e recursos, né? Grande comunidade, especialmente em desenvolvimento Android, a gente tem no Kotlin. E no Visual Basic a gente tem uma comunidade também muito mais forte ainda, focada em empresas e automação. Dito isso, a gente pode perceber que ambas são diferentes, né? Ambas têm propostas diferentes. Uma é para uma coisa e outra é para outra. Mas ambas podem sim ser utilizadas dependendo da necessidade
pelo usuário da forma que ele bem entender, com a estrutura de dados que ele bem quiser. Então, assim, tudo vai depender da sua aplicação e de como você vai implementar isso. Nenhuma é pior, melhor que a outra, ambas têm propósitos diferentes e a gente pode perceber isso na prática. Espero que vocês tenham gostado e caso deixe alguma sugestão nos comentários, agradeceremos. E aí, até a próxima.